E já estamos de volta ao vivo e em cores. Obrigado pelo carinho. Como é bom estar com você, como é bom receber você também nessa programação especial. Queremos que você tenha saúde, você tem bom gosto e está no lugar certo. Aqui a gente vai oferecer saúde para você. Esse é o Vídeo de Saúde, minha gente. Hoje falando sobre hérnia de disco aqui com o Dr. José Rogério, anestesiologista e especialista em terapia da dor. Se tem alguém assim que manda a dor para longe, está aqui ele. Então, a nossa oportunidade aí de não conviver com a dor, mas buscar solução aí para a dor, viu? Estamos falando sobre hérnia de disco. Doutor, tem muita gente aqui participando, né? A nossa amiga Regilda Silva Almeida. Obrigado, dona Regilda, que Deus abençoe. Ela é do Barra do Choça, na Bahia. Olha, acompanhando a gente. Está lá, doutor. Ela tem bico de papagaio. Colocou um outro tema aí, eu vou pedir para o doutor explicar o que é um bico de papagaio. Ela tem também artrose, ela fez vários exames, fez uma tomografia, né? Diz um médico para saber, tudo isso ela fez para saber se ela tem hérnia. Ela toma um remédio manipulado, mas não vem resultado nenhum. Ela pergunta se ela precisa continuar com esse medicamento manipulado ou deve procurar um médico mais especializado, doutor, aí, para mudar a medicação. É a nossa amiga Regilda. Então, ela tem esse problema, ela tem bico de papagaio. O que é isso? Regilda. Olá, Regilda. Grato aí pela pergunta. Já que você está na Bahia, papagaio tem muito aí, né? Graças a Deus, né? Então, é assim, o bico de papagaio, muitas vezes, ele não quer dizer muita coisa. O bico de papagaio é um crescimento do osso, que pode ser nessa região, aqui na frente, e aqui não tem nervo nenhum que ele possa estar mordendo, né? Vamos supor que está picando, né? Lá. Ou pode ser aqui lateral. O bico de papagaio, quando ele é posterior, a gente chama de um complexo que mistura o osso com o disco, complexo disco-osteofitário. Entendi. Ele pode ter alguma repercussão, porque ele vai fechar um tanto o buraco onde passam os nervos e saem da medula. Então aqui ele pode ter alguma coisa, a gente não chama de bico de papagaio, porque nem aparece como papagaio. Nos outros locais ele aparece realmente um bico de papagaio. Então o crescimento do osso vai formar uma imagem semelhante a um bico de papagaio. Entendi. E eu posso te garantir que mais de 90% não significa nada em termos de um sintoma doloroso. Tá. Né? Doutor, então vamos assim para a gente esclarecer. Quando a gente fala de hérnia de disco, é o disco entre as duas vértebras. O disco que está entre as duas vértebras Isso saindo da sua posição. Ok. Quando a gente fala de bico de papagaio, já é a vértebra, já é o osso. Já é o osso, Olha, exatamente. só para a gente identificar aí. Então, doutor, mas ela assim, ela também tem artrose, etc. Ela toma remédio manipulado. O que ela deve fazer, doutor? Então, difícil de eu falar daqui sem ver, assim, eu sou contra a telemedicina, né? Se a telemedicina for para auxiliar um médico, auxiliar o outro médico, okay, beleza. Um médico auxiliar um paciente, assim, tem como que ver, eu não tem que tenho, pegar, tem que eu não tenho né? condição de dar uma opinião para ela. Né? Penso que um bico de papagaio não seja a causa do sofrimento que ela está vivendo e que não está conseguindo obter melhora com o tratamento manipulado, que também não estou tendo conhecimento do medicamento. Okay. Eu acho que o melhor é ela procurar um especialista em coluna para ter uma solução maior. Ou um médico de dor, eu não sei a localização da cidade da senhora, mas se for próximo a Salvador ou alguma cidade maior, né, que possa ter um médico de dor, vale a pena consultar, porque a sua dor pode ser resolvida mesmo a senhora tendo bico de papagaio. Dona Regilda, vai lá, vai se consultar, depois manda um resultado para nós, se inscreve para nós. Olha, Frei, deu tudo certo, graças a Deus, viu? Ô, doutor, a gente preparou uma matéria, assim, um pequeno vídeo sobre, nós fomos às ruas e ouvir aí as pessoas, assim, as dúvidas, né, sobre hérnia de disco, bico de papagaio. O povo fala aqui no Vídeo de Saúde. Vamos lá. A hérnia de disco é uma lesão que acontece geralmente na região lombar. O problema é resultado do desgaste entre as vértebras, que agem como amortecedores naturais. Por ser um problema bastante comum, as pessoas acabam criando alguns mitos. Por isso viemos até as ruas para descobrir o que é verdade ou mentira sobre a hérnia de disco. Você acha que usar sapato de salto alto pode ajudar a surgir hérnia de disco? Sim. Por quê?
Porque o sapato alto, né, frequentemente, a gente vai, o pé, né, vai gastando, aí acaba mesmo prejudicando. Você acredita que a hérnia de disco pode causar dor de cabeça? Acho que pode. Por quê? Eu acho que porque, no caso, ele afeta a coluna, né? Aí a coluna já faz parte do pescoço tudo e pode dar dor de cabeça. Você acredita que a hérnia de disco só acontece com pessoas idosas? Não, eu não acredito. Por quê? Porque é uma predisposição da pessoa, né? Porque a hérnia de disco é a falta da gelatina entre as vértebras, né? Que dá o disco aqui na gente, nas pessoas, né? Então quem tem uma postura, quem tem uma vida sedentária, tende a ter a hérnia de disco. E outras coisas mais também, né? Comigo está a Ana. Ana, você acredita que a hérnia de disco é uma doença hereditária? Olha, eu acredito que pode ser sim por causa das condições genéticas, né, e que tem muita influência, e eu acredito que pode ser sim. Você acredita que fazer exercício físico de forma errada pode causar hérnia de disco? Eu acredito que sim, verdade. Por quê? Eu acho que você causa uns danos para sua coluna fazendo incorretamente o exercício e ao longo do tempo vai prejudicando mais ainda ao invés de melhorar. Jefferson, você acredita que hérnia de disco pode não apresentar sintomas? Não, claro que apresenta. Eu acredito que sim. Para mim apresenta sim. E aí, doutor, olha aqui, muito bem a matéria, muito bem, parabéns à equipe aí. Doutor, eu peguei, a Amanda fez 6 perguntas, assim. Primeiro, salto alto. Né? A pessoa, principalmente as mulheres, assim, que usam aquele salto alto. Usar salto alto vai ter algum problema de coluna, de hérnia, doutor? Aí? Sim. Tudo que eu falar assim, né, 100%, né? Mas, assim, a tendência de quem usa salto alto é forçar bastante a coluna lombar. Entendi. Isso pode trazer consequências no futuro. A outra pergunta que a gente viu ali da Amanda foi se hérnia de disco provoca dor de cabeça. Pode, mas não, depende da localização da hérnia, né? Mas não é o mais comum, esse sintoma não é o mais comum, mas pode sim. O mais comum é a dor localizada. A dor que irradia mais para o membro. Entendi. Foi perguntado se é mais comum nos idosos. Não, não é mais comum nos idosos. É mais comum na 37, 45, 50 anos. É uma doença já da fase adulta, já, doutor? Fase adulta, Adolescente. Da produtiva, né? Vamos dizer assim. Adolescentes e crianças não... Não, existe hérnia de disco em criança e adolescente, mas sim. é mais raro. É menos comum. Entendi. Foi perguntado também ali se era hereditário. Hereditário, não. O avô teve, o pai teve? Genético pode ter uma genética que o disco seja um disco mais friável, alguma coisa nesse sentido. Foi perguntado também se exercício físico, a pessoa que tem hérnia de disco não pode fazer exercício físico. Tem que fazer? Deve fazer? A resposta seguinte vai me auxiliar a responder a anterior. Aqui ele fala que quem tem hérnia de disco sempre tem dor, né? Ok, é isso que ele fala? Sintomas. Né? Então, tem sintoma. Então, assim, muitas vezes você tem hérnia de disco no exame, mas não tem nenhum sintoma e pode fazer exercício, claro. Nem vai descobrir que tem, né? Entendi, exato. Que é a pergunta aí da Fabiana Corrêa de Sábio, aqui de Valinhos. Obrigado, Fabiana, um beijo para a senhora, Deus abençoe por estar conosco aqui no Vídeo de Saúde. Ela fala assim, doutor, se paciente que tem hérnia de disco, na verdade, pode fazer hidroginástica, pois a mãe dela tem 69 anos e o diagnóstico que hoje ela tem hérnia de disco e ela pode fazer hidroginástica, ajuda, doutor? Fabi, presta atenção, deve. Olha só. Deve, né? Tem que saber qual que é o grau de comprometimento, se tem comprometimento nervoso, se é uma questão de necessidade cirúrgica ou não, mas isso aí é só 4 a 6% que tem dos pacientes com hérnia que vão ter indicação cirúrgica, né? Mas ela deve fazer sim. Hidroginástica é o ideal até, porque não tem muito impacto, vai beneficiar bastante sua mãe. Leva ela. E é novinha, 69, né? Eu ainda não perguntei, doutor, sobre os tratamentos. Ainda vou falar sobre os tratamentos. A gente vai falar aqui um bloco inteiro só sobre tratamento de hérnia de disco. Assim. Agora, o fato de
a pessoa, o que acontece com uma hérnia de disco não tratada? A pessoa está lá, eu suporto a dor ali, eu sou forte, enfim, a hérnia ela continua aumentando, doutor. O que pode acontecer? Eu estou comprometendo a minha coluna, eu estou comprometendo aí a medula, aí, doutor, a espinhal? Então, tudo depende, assim, é uma resposta que, se o comprometimento nervoso for evidente, ele não vai conseguir fazer as coisas sem procurar ajuda, né? Porque ele vai correr um risco de ter uma lesão e ficar andando com o pé caído, né? Okay. E aí ele vai ter dificuldade de fazer os passos, né? De fazer o movimento e tal. Então, isso aí eu acho que raramente acontece. Porque a pessoa teimosa, não quero, esse aí eu acho que ele não consegue. Graças a Deus, né? Mas você pode ter uma hérnia de disco só com dor, que não tenha nenhuma lesão nervosa, e ficar postergando um cuidado maior, uma fisioterapia bem feita, né? Uma melhora dos hábitos alimentares, um emagrecimento, uma postura mais legal. Então, assim, isso pode agravar, se tornar um quadro de dor crônica, é mais grave do que uma piora aqui do quadro do disco. Então, ele cronificando um quadro doloroso, ele vai sofrer muito mais do que se cuidasse, né? Doutor, eu vou ter que fazer essa pergunta, porque o senhor aí é especialista em terapia do dor, anestesiologista, temos aí os nossos especialistas em coluna, etc. Mas aí, de repente, no meu bairro, disse assim que aquele senhorzinho lá, ele pega a gente por trás, assim, segura, e ele estica e a coluna estala, né? Ai, vai colocar a coluna no lugar. Hã? Ó, tem duas situações. Eu não posso, aqui, sou um médico, claro. Né? Eu não posso aqui dar uma força para um massagista do seu bairro que não tenha nenhuma formação, né? Para ele poder te botar no lugar e dar certo. Eu não vou falar que isso posso já ter até buscado para mim, mas eu não vou dizer que isso é a melhor conduta das pessoas, né? Se for uma pessoa com treinamento, né? Com uma forma ética de fazer o tratamento, talvez seja interessante. Mas eu já vi alguns casos de pessoas que ficaram muito graves após uma manipulação dessa. Entendi. Existem dois tipos de tratamento que os fisioterapeutas fazem, que é quiropraxia, que é eles botam uma pessoa em decúbito ventral e vai fazendo uma pressãozinha aqui paravertebral. É o balanceamento do carro, doutor? Não. Mais ou menos, quando você vai fazer o balanceamento do carro, as rodas, assim? Não é isso. Eles fazem assim, eles dão uma pressão, né? E aqui na articulação, deixa eu ver se eu consigo mostrar ali. Aqui na articulação, ela pode estar assim colada, porque tem uma pressão negativa, e quando ele faz um movimento, faz um estalo, né? Isso a quiropraxia vai botando no lugar dessa forma, é assim que eles falam, vai botando no lugar. Então, ele vai e encaixa. Tá. E tem a osteopatia, que também é uma ciência de melhorar a condição da coluna, melhorando a posição de cada vértebra, daí trazendo um conforto, uma melhora. É importante observar bem o profissional, é importante não deixar qualquer pessoa manipular, porque é importantíssimo, doutor, porque pode ser irreparável. Né? O risco é muito grande. Né? Então, assim, existe uma manobra aqui no pescoço que a gente faz, né? Torce. Bom, se for uma pessoa que tem uma artrite reumatoide e não tem mais isso aqui, porque o artrite reumatoide come a faceta, as facetas, então pode fazer até uma lesão medular. Né? Então, é um risco muito grande estar lá no bairro, né? Sem que seja uma pessoa com tarimba, conhecedor da ciência que ele está propondo. Porque eu imagino que antes de fazer esse movimento, enfim, tem que ter sei lá, no mínimo uma radiografia, uma ressonância para ver, ou seja, eu vejo a imagem, então eu sei onde vou atacar o problema. Então, se eu não vejo, se eu não fiz nada disso e começo a manipular, então arriscado, eu né? sei qual o problema que a pessoa tem, né? Melhor do que
eu sei aonde atacar, mas assim, se a pessoa tem uma patologia mais grave, dificilmente esse trazer vai trazer um benefício. E aí, de repente, assim, a gente está cansado, estressado, está tudo, os nervos assim encavalados, enfim, a coluna está travada, eu vou lá e peço uma massagem. Eu vou viajar, vejo no aeroporto, vejo na rodoviária, que tem aquelas cadeirinhas de massagem. Será que isso ajuda, atrapalha? Quer saber a resposta? Então não sai daí, porque no próximo intervalo, esta e outras respostas você vai ouvir aqui no Vídeo Saúde.